Oi, divas! E o vídeo de hoje vai ser super nostálgico. Hoje a gente vai falar sobre maquiagem de blogueiras que fizeram muito sucesso há mais ou menos uns 7 a 8 anos atrás. Eu tenho algumas relíquias aqui que com certeza vai render um bom vídeo. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. E se você não me conhece, meu nome é Amanda, eu sou maquiadora e eu criei esse canal no YouTube pra gente construir uma comunidade, uma amizade, que eu sei que se você tá assistindo esse vídeo é porque eu sei que você também ama esse universo de beleza. E eu já quero começar mostrando uma base que ela foi muito famosa no tempo. Era uma base meio que ou você amava ou você odiava. Ela era uma base polêmica, mas eu confesso que eu amava essa base. E estamos falando dessa relíquia aqui, que é a base corretivo da Mari Maria. Essa daqui é a primeira versão, nessa embalagem ainda que os produtos dela era Rose Gold. Quando a gente abria, via esse aplicador assim de corretivo. Eu nem sei se vai sair algum produto daqui, porque eu usei tanto essa base que eu não sei se tem alguma coisa ainda pra usar. Gente, eu achei um pouco injusto o hate que essa base levou na época. Só pra dar um contexto aqui, eu já hidratei muito bem o meu rosto, porque a gente vai fazer um reboco hoje. E eu lembro que a galera falava muito do aplicador. Ah, que não é um aplicador higiênico, porque a gente coloca aqui, a gente coloca dentro, e depois a gente vem e aplica no rosto. E o pessoal também falava assim, ai, como é que eu vou usar em cliente? Mas assim, a proposta da base não era para ser uma base para atendimento, era uma base para o dia a dia, para o público geral, aquele que vai consumir, que vai trabalhar, que vai passear. Então assim, se ela tivesse prometido ser uma base profissional, aí tudo bem, a gente poderia reclamar do aplicador. Mas uma base dia a dia, que assim, só eu, só você ia usar, então acho que não fazia muito sentido. Sendo que um corretivo a gente também tem esse tipo de aplicador. E quando a gente vai usar de forma profissional em um cliente, a gente coloca na plaquinha e com o nosso próprio pincel a gente vem e espalha. Então assim, sinceramente eu acho que esse hate foi totalmente desnecessário. E eu tô aplicando a quantidade que eu aplicava antigamente. Essa base é o que? Era famosa em 2018, 19, por aí, e eu aplicava desse jeito, porque eu gostava de um rebocão. E essa base era favorita para eu ir para show, porque ela tem uma excelente durabilidade. Essa base foi reformulada e ainda assim a reformulação dela não é tão resistente quanto essa. As pessoas diziam que não gostavam muito dessa base também porque ela marcava as linhas, mas eu confesso que comigo eu não tive esse problema. No tempo também eu era mais nova, nem tinha linhas para me preocupar. Ela deixava a minha pele um reboco bonito. Por ela ser mais grossinha, eu consigo sentir um pouco mais de dificuldade para espalhar. Hoje em dia a gente tem bases, essas bases mais novas, elas são mais emolientes, mais fácil de espalhar. Essa daqui eu sinto um pouquinho mais de dificuldade. E olhem bem para esse reboco na minha pele. Era assim que a gente saía. Simplesmente com um rebocaço assim para onde a gente ia. Eu ia trabalhar com essa base, tá? Hoje em dia eu acho que com esse reboco aqui, só se eu fosse num evento assim, noturno, não usaria isso em muitas ocasiões. Hoje em dia a gente usa uma pele um pouco mais leve, às vezes até com uma cobertura maior, mas como as bases são mais finas, a gente não percebe essa camada mais grossa de base que tem na pele. Eu não comentei com vocês, mas a minha cor é a Bege Claro 1. Ela já está claramente vencida, venceu em 2022. Não recomendo vocês usarem se tiver ainda aí. Eu tô usando porque eu vou fazer a maquiagem, depois eu vou retirar, mas eu não vou usar ela por muito tempo. Mas as minhas conclusões de hoje em dia, eu acho que pra época ela foi uma base muito boa. Ela cumpriu com a proposta que a gente tinha de maquiagens mais pesadas no tempo. Hoje em dia eu sinto que essa fórmula é um pouquinho mais desatualizada. A gente vê outras bases que também têm uma cobertura mais alta. Por exemplo, se você for usar uma base da Bruna Tavares, você consegue fazer uma cobertura mais leve, mas também uma cobertura mais alta. A gente tem outras propostas com uma cobertura camuflar um pouco melhor tudo, só que com uma formulação um pouco mais recente, que é mais líquida, que foi justamente o que a Mari Maria fez quando reformulou essa base, que agora já estamos na terceira versão. Eu não conheço a terceira versão, eu conheço a segunda, que ela é muito mais fininha, mais líquida, mas ainda assim tem uma cobertura muito boa e uma resistência boa também. Mas não se compara com a resistência dessa base aqui, que não saía por nada quando eu ia pra show. E o próximo produto que eu quero mostrar pra vocês também é da Mari Maria. Quando ela lançou as maquiagens, foi uma febre, todo mundo queria tudo, porque a Mari Maria fazia maquiagens lindas, aquele reboco que cobria todas as sardas dela. E como eu tinha muita espinha, ainda tenho espinhas, mas antes eu tinha um pouco mais, então eu adorava a maquiagem que cobria, né, todas as minhas marquinhas de espinha. E eu estou falando dessa paletinha aqui, a Sun Kissed. Ela é uma paleta de blush e contorno. Quando a gente abre, ela tem assim, como vocês podem ver, eu usei muito o meu contorno, que já tá furadinho.
Eu gostava muito dessa paleta. Gente, essa paleta aqui, ela é viajada. Não só essa paleta, como essa base aqui também. Elas são viajadas pra onde eu ia, eu levava elas. E aqui a gente tem dois tipos de contorno mais escuros. Eu usava o mais claro. Esses contornos em pó, que tem essas tonalidades. Vou mostrar aqui na mão também. Tem esses tons assim, eu acho bem semelhante hoje em dia, tá? Um é pouca coisa mais escuro que o outro. Não sei se vocês conseguem perceber, mas as tonalidades são bem parecidas, tá? Eu acho que a diferença maior a gente vai ver nos blushes. Dos blushes eu gostava de usar mais o rosadinho do que esse laranjinha, que também parece um bronzer. Olhando bem assim hoje em dia, não seria uma paleta que me chamaria atenção. Ela me chamou atenção na época porque foi no início dos produtos das blogueiras que a gente tinha muita curiosidade de saber, porque elas eram muito críticas, né? Com todos os produtos, elas sabiam que era bom, que não era bom. Então a gente queria usar um produto delas porque com certeza seria um produto bom. Mas olhando bem para as cores dessa paleta, tirando esse blush rosadinho, esses três tons, eles se comportam muito parecidos. Então não sei se foi uma boa escolha dessa paleta com essas cores. Eu vou começar aplicando essa cor aqui de contorno que já tá até afundado. A gente vai ver aqui junto se ele é pigmentado ou não, porque eu não me lembro. Pigmentou, mas não é tão pigmentado assim. Gostei. Achei também que ele é fácil de aplicar, não manchou. E eu vou fazer a maquiagem que a gente fazia antigamente. Bem reboco, com aquele contorno marcado que a gente adorava, contorno mais marcado. Contorno finalizado, eu deixei um pouquinho mais marcado aqui, porque era assim que a gente usava na época. Contornei um pouco a testa também e um pouquinho as laterais do nariz. E agora eu vou seguir com o blush rosinha. Medo de ser pigmentado. É pigmentado. Vamos lá, vamos esfumar. Vai dar certo. Divas, e o blush entregou na pigmentação. Olha aqui, rosadinho, lindinho. Vou até aplicar um pouquinho assim no nariz. Achei o blush bonito. Eu acho que não é uma fórmula desatualizada, é um blush em pó, que tem um bom pigmento, que não fica grosseiro na pele, que tem uma boa pigmentação. Eu acho que ainda assim é um blush que vale a pena. Hoje em dia a gente tem blushes um pouco mais fininho, com aquele pozinho muito mais fino. Sim, mas esse daqui eu não considero um blush ruim. A minha única questão com essa paleta é realmente com as cores, que eu acho que deveria ser mais diversificada. Mas com a qualidade dela, ainda acho que ela seja boa. Divas, eu não tenho nenhum pó compacto ou facial daquele tempo. Eu usava muito da Boca Rosa e só usava aquele, mas eu não tenho mais, então eu vou ficar devendo no pó. Então a gente vai seguir pro iluminador. E a gente amava usar iluminador extremamente intenso. Quanto mais brilho, melhor. Quanto maior o estouro, melhor era pra gente. E eu tinha um iluminador que cumpria muito bem essa função, que é esse daqui, o da Mari Saad. Essa é a embalagem, um luxo da Mari Saad, que vinha nesse potinho. O meu é no tom Rose Gold. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho só, pra vocês verem a potência que ele é. Ele tem essa tonalidade assim, Rose Gold. Olha esse iluminado. Hoje em dia eu aplicaria isso daqui nos olhos. Agora no rosto ele tem um iluminado muito bonito. Mas eu já acho que ele tem muita partícula de brilho. Eu não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas tem muita partícula de brilho. E eu acho que fica um pouco mais grosseiro no rosto. Esse produto aqui era aquele que todo mundo queria ter. Ou tinha, ou queria ter. Não tinha outra escolha. Eu nunca vi ninguém falar que esse iluminador era horroroso. Eu vou aplicar ele com pincel porque eu estou com medo de aplicar ele direto no rosto com o dedo e ficar muito chamativo. Gente. Meu Deus. Olha esse iluminado. No meu caso, só usando assim por baixo de blush, porque eu acho que se eu aplicasse ele na pele sem um blush, ele ficaria com um fundo de cor. E me diz o que vocês acharam desse iluminador. Vou aplicar na pontinha do nariz também e aqui em cima. E eu acho que a Pele Glow, ela começou nesses iluminadores extremamente potentes, que a gente vinha de produtos e uma pele totalmente mate, que era o que a gente gostava, alta cobertura, tudo mate. Tinha gente que nem gostava de usar blush, usava só o contorno. E quando começou a popularizar melhor os iluminadores, que a gente começou a transicionar para uma pele mais viçosa, com efeito um pouco mais natural, até a gente chegar nessa versão que a gente tem hoje em dia, que é uma pele um pouco mais nada, né? Que a gente consegue ver a nossa pele por baixo. Ou uma pele que muitas pessoas nem usam a base, né? Usa só um corretivo ali pra camuflar alguma coisa, passa um blush.
E diva, sério, eu tô achando minha maquiagem muito vintage, sério. Eu usava isso daqui quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, né? E voltando aos produtos, vou mostrar mais uma vez o produto da Mari Maria, que é essa pastinha de sobrancelhas, que ela também veio numa época onde a gente não tinha muitos produtos de sobrancelhas bons. E ela trouxe essa pastinha, que, gente, a minha tá cheia, mas assim, eu usei ela seguida, assim, eu só tinha essa pastinha por muito tempo. E eu lembro que eu gostava muito dessa pastinha também, porque não era toda marca que tinha produtos para ruivas. Eu usava o meu cabelo um ruivo, mas bem acobreado, quase laranjinha, então eu precisava de um produto que cumprisse essa função da minha sobrancelha. E era muito raro encontrar produtos assim, então por isso que eu usei ele por tanto tempo. E não se acaba, até hoje ele tá aqui. Ele é muito pigmentado. E ele tinha a proposta de cobrir, dar esse aspecto de cor na sobrancelha, não era pensado na naturalidade, como nenhum produto naquela época, nenhum não, poucos. Ela deixa bem preenchida e eu continuo achando essa pastinha ótima. E eu acho que você consegue dosar se você quer deixar ela bem mais preenchida ou um pouquinho mais natural, digamos, natural. E a minha consideração final é que essa pastinha ela ainda não tá desatualizada. Se você gosta de sobrancelhas com as características que eu mencionei, realmente isso daqui ainda vale muito a pena. E agora só um adendo. Em uma maquiagem profissional, geralmente eu gosto de fazer a maquiagem e deixar a sobrancelha por último, porque a gente consegue entender a intensidade que a gente vai deixar a sobrancelha, com que aspecto que a gente vai deixar. Por exemplo, aqui eu fiz toda a pele, mas nada no meu olho, eu fiz só a sobrancelha. Então eu tenho a impressão de que a minha sobrancelha está muito pesada. Mas aí quando eu venho e passo as sombras, essa sensação ela acaba. Por quê? Porque eu fiz os olhos, ele não tá mais branco. Mas eu consigo fazer isso em mim, porque eu já me conheço, eu conheço o meu rosto, eu sei a quantidade de produto certo que eu posso passar para que não fique pesado para o meu gosto. Mas se eu estou maquiando uma pessoa pela primeira vez, ou maquiei ela poucas vezes, primeiro eu prefiro fazer todo o olho. Por último, eu venho com a sobrancelha e eu consigo dosar melhor se eu quero ela um pouquinho mais marcada ou se eu quero ela um pouquinho mais natural, que vai ficar de acordo com a maquiagem, o resultado final. Porque às vezes a gente também planeja fazer uma maquiagem muito leve e acaba que a maquiagem não fica tão leve assim. Então a gente tem que melhorar um pouquinho a sobrancelha. Às vezes a gente quer uma maquiagem mais pesada, então a sobrancelha ela também precisa acompanhar a maquiagem. Então eu costumo dizer que nada do que a gente faz na maquiagem é errado, tudo depende da proposta. E agora voltando para os produtos, eu tenho uma paleta de sombras aqui que ela foi sucesso. E se você já gostava de maquiagem lá em 2017, 18, 19, 20, você vai saber do que eu tô falando, você vai reconhecer essa paleta, que é essa daqui, a Nine Shades, da Mariana Saad, com a Oceane. Ela tem o espelho, a minha até hoje tem esse plastiquinho de proteção, e ela vem com esses 9 tons. Maravilhosos. A minha paleta tá bem usadinha, também muito viajada, eu levava ela aonde eu ia. E eu acredito que ela fez muito sucesso por algumas questões. A gente gostava muito de maquiagens mais quentes, né? Então a base geralmente ela era um pouco mais amarelada. Os tons, como a gente pode ver, a Mari Saad, se eu não me engano, ela não tem subtom quente, eu acho que ela tem subtom neutro ou frio. Mas as maquiagens que ela fazia, de modo geral, eram maquiagens quentes. Então existia uma tendência, assim, onde a gente usava dessas maquiagens quentes. E era o que a gente tinha naquela época. Se você tinha subtom frio, subtom oliva, naquele tempo não importava. Até porque não tinha muito conhecimento sobre essas coisas. Você tinha que estudar, você tinha que ser um maquiador. E dependendo do maquiador, também não sabia sobre essas coisas. Eu acho que ela fez muito sucesso pelas cores que estavam muito em alta, pela qualidade das sombras, porque a qualidade realmente era muito boa. Vou aqui testar com vocês pra saber se eu ainda acho isso, mas no tempo eu adorava. E também carregava 2 nomes de peso, né? Que era a Oceane, que já era muito conhecida pelas suas maquiagens, e da Mari Saad, que também era conhecida por suas maquiagens lindas, né? No YouTube. Então eu acho que foram muitas junções para essa paleta ser muito conhecida. Hoje eu vou fazer um olho mais arredondadinho aqui no canto externo, não vou puxar pra cima, porque naquela época a gente não puxava muito pra cima, era mais maquiagens arredondadas. De falar na minha época, muito coisa de mãe. Mas eu vou falar o quê? Faz tempo, né? E o primeiro tom que eu vou usar é esse Dark Brown. E eu vou usar ele pra marcar o côncavo. E a pigmentação veio. E agora eu venho esfumando esse tom que eu acho que eu passei demais. Não tava esperando tudo isso, não. O marrom esfumado, agora eu venho com esse Soft Brown, com um pincelzinho limpo, dá uma batidinha aqui, que eu já sei que ela é pigmentada, e vou esfumar com um marrom mais escuro. Aí a gente consegue fazer uma transição melhor.
Divas, você trazer a sombra aqui pra cima ou não, isso depende do olho, isso depende também do seu gosto. Não existe um certo e errado. Eu gosto da minha sombra um pouco mais pra cima. Depois eu vou ajeitando. Porque maquiagem é sempre você olha, ajeita. Quando você acha que tá bom, ainda dá pra corrigir mais alguma coisinha. E ao longo do processo a gente vai ajeitando conforme a gente vai percebendo. Novamente com a Soft Brown, eu vou pegar com o dedo mesmo. E vou aplicar ela aqui na pálpebra. Eu queria um outro tomzinho mais clarinho, mas como não tem, vai ter que ser ela mesma. E novamente com o dedo eu venho com esse tom Dust, aplicar por cima do tomzinho mais claro que a gente aplicou. Eu tô achando esses brilhinhos bem amanteigados, eles não esfarelam. Mas hoje em dia eu acho que ele tem pouca pigmentação. Tô achando que tá brilhando pouco. Acho que vou usar outro tom. Agora eu vou usar esse Gold pra ver se brilha um pouquinho mais. E aqui eu consigo ver um pouco mais de pigmentação nesse dourado. E agora eu venho com um pincelzinho só pra esfumar o brilho na sombra. E assim, gente, tô achando marrom demais. Eu acho que eu acabei me acostumando com as maquiagens de hoje em dia, que eu tô achando esses brilhos não muito bons. Agora eu venho com esse tom Crystal e vou aplicar aqui em cima igual a gente fazia antes também, pra dar aquele estourinho, aquela iluminada. E vou fazer a mesma coisa com o canto interno do olho, que eu adoro. Inclusive, acho que eu vou trazer esse Crystal mais aqui pro centro do olho, pra clarear um pouquinho mais. Agora eu já gostei um pouco mais. Já não tá mais tudo muito marrom. Agora, novamente, eu venho com esse tomzinho Dark Brown e com um pincel chanfradinho, fininho, eu venho fazendo a parte de baixo do olho. E achei que pigmentou bem aqui abaixo do olho. Vou usar esse tomzinho aqui, o Pumpkin, e vou de novo aqui fazer o côncavo, porque eu acho que tá muito clarinho. Vou dar mais uma corzinha aqui, mais uma vida nessa sombra. Já veio um pouquinho mais de cor, intensificou mais. Acho que deu um tchan nessa maquiagem apagada. E agora a gente vai pro próximo produto, que é essa canetinha delineadora da Mari Maria. Eu não sei também se ela vai funcionar, mas todo mundo queria ter o delineado igual da Mari Maria, porque ela fazia aqueles delineados lindos, grandes assim, mais grosso. Mas antes da gente ir pra essa canetinha, só pra dar minhas considerações finais dessa paleta, eu acho que no tempo ela foi uma paleta um pouco revolucionária, assim, no mercado nacional. Tinha uma pigmentação boa, brilhos bons, mas eu acho que agora ela tá mais ultrapassada. Eu acho. Eu tenho paletas que têm brilhos mais intensos, mais bonitos, que tem cores que acabam se destacando um pouco mais. Ainda senti que ela esfuma bem, ainda senti que tem uma pigmentação boa, mas a qualidade dos brilhos eu acho que hoje em dia a gente tem melhor. E agora sim, indo pra canetinha, vamos lá. Delineado finalizado, eles ficaram assim. Eu senti que esse daqui ficou um pouquinho mais pra baixo que esse, mas tá bom. Eu senti que essa canetinha é muito boa, eu acho que... Eu não sei se ela é vendida ainda ou não, mas se for vendida, eu ainda acho que ela vale muito a pena, porque ela conseguiu dar um traço preciso, a pontinha dela veio quantidade de tinta necessária, não veio pouca tinta, mas também não muita tinta. Eu acho uma canetinha muito boa. Não tenho nenhuma máscara de cílios também das blogueiras, então eu vou usar uma bem antiguinha, que é essa daqui, a Decolossal. E vou passar aqui só pra complementar a maquiagem, pra gente finalizar, então vou pular essa parte. E o último produto que eu quero aqui aplicar com vocês é esse gloss da Bruna Tavares. Esse daqui é o BT Plump. É aquele gloss que deixa a boca ardendo um pouquinho. Se não foi a primeira, foi uma das primeiras blogueiras que lançou esse gloss efeito plump. E ele é assim, bem translúcido, um gloss mesmo, mas ele tem um leve fundinho de cor mais rosado. Eu sinto que ele tem uma textura um pouquinho mais grossa. A princípio, quando a gente passa, a gente não sente ele ardendo, mas depois de uns 2, 3 minutos você consegue sentir um efeito mais geladinho. Ele não arde tanto, mas você sente mais um geladinho na boca. E por mais que ele seja mais grossinho, ele também não fica desconfortável na boca. Ele não faz babinha, nem nada do tipo. E divas, assim ficou a nossa maquiagem.
Era assim que a gente era feliz na maquiagem também. Era muito gostoso quando tinha algum lançamento de alguma blogueira, porque tudo era muita novidade pra gente. Quando os produtos começaram a ficar melhores aqui no Brasil, a gente tinha outras texturas, a gente tinha qualidade de pigmentos diferentes. Foi uma delícia presenciar todos esses acontecimentos na maquiagem e eu tenho certeza que o nosso mercado nacional vai melhorar ainda mais. Ainda tem sempre o que melhorar. Minha boca tá começando a ficar geladinha e eu falei pra você que só ficava geladinha, mas na verdade tá dando uma leve ardidinha. Mas voltando pro assunto, eu acho que a gente ainda tem muita coisa ainda para trazer, muitas novidades, o mercado ele vai se atualizando e quando a gente acha que não tem mais o que inovar, sempre tem uma inovação. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais amo na maquiagem, testar maquiagem, conhecer texturas, pegar na mão, passar no rosto. Se você gosta de maquiagem, você sabe do que eu tô falando. Eu acho que a gente vem de uma cultura onde a gente anda consumindo muita coisa. E por lado eu entendo, porque vem de um local onde a gente não tinha acesso a essas coisas. Se a gente quisesse ter uma textura diferente, alguma coisa muito boa, diferente, a gente não achava de forma acessível um produto que custasse 30, 40 reais. A gente tinha que buscar de fora que custava mais de 100 reais. E hoje em dia, com tantas novidades, a gente acaba tendo vontade de experimentar, de entender. Vem muito desse espaço que só tinha conhecimento dessas coisas quem tinha dinheiro. Então eu não tô falando que eu apoio esse consumismo exagerado, porque eu não apoio. Eu acho que a gente tem que comprar aquilo que a gente vai consumir. Até se você trabalha com maquiagem, você não pode sair comprando tudo por aí. Eu acho que é uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu fiz o meu curso de maquiagem. A gente aprende que a gente não precisa comprar 10, 20 tons de base pra todo mundo. A gente precisa comprar umas bases coringas e a gente vai aprendendo a corrigir tom e subtom. Tem produtos que não é pra gente, que a gente não gosta, que não cabe dentro da nossa rotina. Às vezes, se você trabalha como maquiadora, você compra algum determinado de produto que na sua cidade ele não funciona, ele não vai performar da mesma forma que uma outra cidade vai performar. Então eu não acho que ninguém deve sair comprando tudo que lança por aí, até porque a gente trabalha muito e dinheiro tá muito difícil. A gente precisa ser divas inteligentes e guardar o nosso dinheiro. Então eu sempre acabo falando demais. Mas é isso, divas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O que eu tô falando, o que tem a ver com a maquiagem vintage, eu não sei, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e um beijo e até a próxima.